Se você desapegar, você vai ter tudo o que você deseja. Cara, literalmente você vai ver as coisas vindo correr atrás de você, como se elas fossem um cachorrinho que tá vindo atrás de você. Literalmente, tu vai só fazer assim, ó. Vem e e as coisas vão vir. Acredite no que eu tô te falando, cara. Não tô exagerando. Então, se tu quer dinheiro, filho, depois que você entender isso aqui, você vai começar a voar. Quer um grande amorzinho, um chuchuzinho do teu lado, ou transformar a pessoa que você está hoje num chuchuzinho, belezinha, aprenda o desapego. O desapego é a base de tudo o que você deseja. Então, quanto mais você trabalha, menos você tem dinheiro. Quanto mais você quer um amor, mais você é odiado. Quanto mais você corre atrás de alguma coisa, mais essa coisa corre atrás de você. O segredo está literalmente no desapego. Só que eu sinto e pressinto que todos os vídeos que falam sobre o desapego trata-se daquela coisa meio good vibe, sabe? Não, pessoal, vamos deixar tudo como tá. Mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a famosa vagabundagem. Tem a ver com literalmente ação, só que um tipo específico de ação que eu vou comentar com você nesse vídeo e que literalmente vai mudar o rumo da tua história. Então, se você quer mais saúde, mais dinheiro, amor, enfim, todas essas coisas aí que você deseja no fundo do seu coraçãozinho, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui vai mudar completamente a tua história. Mas antes eu tenho uma notícia muito especial. Essa aula, como você pode ver, a gente tá numa lousa aqui, tem os meus livros, enfim. Então isso aqui tem um formato de aula e toda aula tem um material PDF. Se você quiser um material PDF, o e-book gratuito completo de tudo que eu vou lhe falar aqui, eu vou disponibilizar para você gratuitamente lá no final desse vídeo. Então fica comigo até o final que você vai ganhar o material PDF completo dessa aula para aplicar o desapego e para se tornar basicamente um super-herói nessa terra, tá? Um super-herói dos mais gostosos ou gostosas possíveis. Presta atenção. Primeira coisa que você precisa entender sobre a lei do desapego é entender onde o seu apego começa. Porque se você não tem o padrão de origem daquilo, você não sabe como agir a partir disso. Ora, porque se você não sabe onde começa uma corrida, você vai ficar correndo incessantemente. Então vamos descobrir onde é que começa o seu apego para você se desapegar, cara. Bom, eu vou falar posteriormente que o apego começa em X ponto, mas você tem que compreender que o apego começa nessas duas bulicas que você tem na cara, que são os teus olhos. Biologicamente falando, você é adestrado para ser apegado. E aqui que é um grande ponto, tá? Porque, veja, o que você chama de eu nada mais é... Eu espero que você não seja tão redondo assim, mas o que você chama de eu... Cara, ninguém tem um formato oval, né? Não tô querendo ofender ninguém, mas eu realmente espero que a sua cabeça não seja no formato de uma bola. Mas enfim, o que você precisa realmente compreender, cara, é que os teus olhos, ele é o teu mundo. Biologicamente falando, você é aquilo que você vive e enxerga. Então é por isso que você é tão apegado, porque necessariamente o ser humano, biologicamente falando, ele só enxerga o mundo através dos olhos dele. E os olhos deles estão intimamente ligados com aquilo que eles veem. Então, se hoje você só vê na sua realidade pobreza, ou escassez, ou falta de amor, ou correr atrás das pessoas e etc., você acaba que molda a tua realidade a isso, porque os seus olhos, biologicamente falando, enxergam a realidade. Então, muitas vezes, você vai querer ser desapegado, mas a tua visão ainda está nessas coisas. E é muito importante você entender isso, porque o seu mundo especificamente molda as suas crenças. Eu não estou dizendo que ele tem poder, principalmente depois desse vídeo. Eu estou dizendo que ele é o primeiro fator que molda a tua vida, basicamente. E o teu apego. Você é apegado porque você aprendeu a ser apegado com o seu campo de visão, com aquilo que você viveu no mundo. E como eu sempre digo e repito nesse canal, especificamente as ideias que você aceita sobre a vida também são as ideias que você vai viver. Por exemplo, cara, conversa com um mendigo. Vamos por aí que você vai tirar 25 minutos pra conversar com um mendiguinho na rua. Você leva um corote, uma marmita pra ele e fala, vou conversar com esse cara aqui na boa. E começa a trocar uma ideia com ele. Se ele for um mendigo convincente com alto poder de oratória, ele provavelmente vai te convencer que ganhar dinheiro, a única maneira de ganhar dinheiro é mendigar. E você realmente vai acreditar nisso se você entrar na paranoia, na história dele. Por quê? Porque a visão que ele tem do mundo é justamente essa. E a nossa visão, instintivamente, é mais apegada às coisas que acontecem. Então, necessariamente, você precisa não se culpar quando você pensa em querer ser desapegado. E por que isso? Porque você é doutrinado, eu sou doutrinado, nós somos ensinados, instintivamente falando, nós gostamos do apego, porque o apego também representa segurança na nossa vida. E por que que, geralmente, eu tive que esclarecer esse primeiro ponto, mesmo que biologicamente falando ele não seja um dos primeiros pontos a ser tratado sobre o apego? Justamente para que fique muito claro de que aquilo que você acredita é aquilo que você vive. Então, os seus apegos, você só tem as coisas escassas na sua vida porque você é apegado. E você é apegado porque você acredita que deve ser apegado, porque você foi ensinado
a ser apegado ao dinheiro, ao amor, a todas essas coisas. Quer um cafezinho sem açúcar pra continuar? Muito bom. Mas um outro fator, agora muito mais fundamental, muito mais basilar nessa história toda sobre o apego, é que o ser humano, não sei se você já percebeu, eu não gosto de falar que o ser humano é um animal. Na verdade, o ser humano é um animal. Só que ele é animal porque ele é apegado. Ela ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Vamos continuar. O ser humano, ele é o único ser na face da Terra, possivelmente, que necessita, cara, de um cuidado maior. Não sei se você já percebeu isso. Todos os animais da Terra, basicamente, eles não têm tanto tempo de cuidado com os seus filhos. Então, isso necessariamente significa que um humano ele deve ser cuidado até os 18 anos. Você tem que tomar cuidado com o bebê. Você tem que tomar cuidado com o caminho que o bebê faz. Você tem que tomar cuidado com o bebê no geral. Então, os seus apegos, eles nascem necessariamente porque o ser humano é a raça, digamos assim, que mais precisa ser apegada por quesito sobrevivência. Se você largar, por exemplo, um bichinho de 2 meses na floresta, é capaz de ele sobreviver. Se ele aprendeu a voar, se ele aprendeu a se reproduzir. Agora, se você largar um ser humano de 2 meses em uma floresta, ele não vai sobreviver. Então você precisa compreender que antes de você se martirizar por ser apegado às pessoas, ao dinheiro e às coisas, você precisa compreender que num primeiro estágio, o ser humano é um bicho apegado porque ele precisa sobreviver. Então, biologicamente falando, nós somos mais apegados porque nós precisamos sobreviver. Taufik, a gente vive na sociedade moderna, cara. A gente não é mais um bando de gente no meio do mato fazendo cabana pra sobreviver. Que história é essa? Cara, a questão é, nosso corpo, ele é adaptado pra isso, a nossa mente também. Então não adianta, a sua cabeça, basicamente, ela funciona do mesmo modo como se fosse um tribal. E você precisa compreender isso. Esse é o primeiro passo, porque no reino animal que nós estamos vivendo, basicamente aqui no nosso corpo, né, por isso você sente vontade de se reproduzir, etc, todas essas coisas. No reino animal, nós somos apegados, porque o apego significa sobrevivência, e justamente por esse parâmetro que eu te falei. Porque o ser humano, ele deve ser apegado, porque senão ele morre. E você precisa entender que o apego é uma função natural do ser humano, e não se culpar tanto por isso. O problema é que isso é uma função animal do ser humano. Isso não é uma função divina, é uma função animal. E aqui começa a grande parada, o grande paradoxo das coisas. Porque essa noção de apego, ela começa numa questão de sobrevivência, só que depois ela vai irradiar para o amor, para o emprego, para a escola, digamos assim, para a religião, enfim, para todas as áreas da sua vida. O mesmo mecanismo de sobrevivência está operando aqui. Ou seja, você é basicamente um cara que tinha um poder de fugir de um leão e arrancar o dente de um leão e se proteger em cavernas e se reproduzir com diversas mulheres e todas essas coisas, sobrevivendo agora em um mundo onde as coisas não são mais tão perigosas. Mas os seus mecanismos de apego e de sobrevivência continuam operando no mesmo plano mental, no caso. Ou seja, você tem a mesma atitude e é por isso que você é apegado, especificamente porque você está vivendo em um plano instintivo. Calma que você vai compreender essa loucurinha aqui, mas é isso. Essa é a razão básica do apego, cara. Não tem como você se condenar por isso. É instintivo. Só que eu quero que você perceba, você está agindo igual uma formiga. Sim, você está apegado ao amor, ao dinheiro, a todas essas coisas e por isso você não as tem, porque você é apegado. Porque você está agindo como uma formiga. Você é uma formiga. Caralho, você tá falando, não, tá me chamando de formiga? Sim, estou te chamando de uma formiga. Esses dias eu fui em uma praça aqui do lado da minha casa e sentei pra observar calmamente o mundo passando, as nuvens passando. E aí eu decidi olhar pro chão. E vi 2 formigas naquele terreno ali que eu estava. Eu fiquei imaginando, eu contei uma parábola pra mim mesmo. E se essas formigas, na verdade eu já vi isso com os pássaros, inclusive, elas ficassem brigando, sabe? Não, essa folha é minha. Não, essa folha é minha. Não, essa folha aqui é minha, eu vou te bater. Não, essa folha é minha e eu vou te bater, eu vou te pegar. Agora você vai ver. Essa formiga não sei o que, começa a se xingar e brigar por causa de uma folha. Você já percebeu que no mundo formigueiro, na situação das formigas aqui, essa briga é justa? É justo você brigar por uma folha que você trabalhou? É justo você brigar por um dinheiro que você trabalhou? É justo você querer um amor que você está se esforçando? É justo você brigar pelas coisas? No mundo da formiga, agora convenhamos, no mundo animal, é justo, pô. Dá minha folha, eu trabalhei, não, é minha, eu trabalhei, vamos brigar, vamos se matar aqui, porque eu sou apegado a essa folha. Agora eu te pergunto uma coisa, pra mim, que sou um ser humano, pra eu que sou um ser humano, é justo? Eu tô olhando aqui de cima, eu sou o ser maior, eu tô vendo aquelas formiguinhas assim, eu sou esse cara aqui, meu cabelo tá meio curto aqui nessa foto, como você pode ver, eu sou um bom artista. Pra mim, pra eu que estou olhando de longe essas formigas brigando, e acima de tudo, essa casa, essa praça que eu fui, tem uma floresta aqui do lado, tá? Ela é uma floresta gigantesca, cheia de folha, cheia de comida, cheia de coisa.
É justo? Ou eu acho essas formigas umas tolas? Responde, por quê? Eu sou maior, eu tô vendo a floresta inteira, eu estou vendo tudo acontecendo, eu tô vendo quanto de folha tem, e eu tô vendo essas míseras formigas brigando por uma coisa, se esforçando por uma coisa. Eu tô vendo essa formiga especificamente chorando, não dormindo, porque não tem folha suficiente pra ela. Eu tô vendo essa formiga aqui, ó, preocupada. Ela tá preocupada com o dia de amanhã. Ela tá preocupada com o que vai acontecer amanhã, ela tá apegada aos resultados que ela vai ter na vida, ela tá apegada ao quanto dinheiro que ela vai ganhar, e é por isso que ela não ganha dinheiro, porque formigas não ganham dinheiro, mas vamos colocar na linguagem de folha. Ela está apegada às folhas que ela não vai ter amanhã, sendo que eu, que sou um ser humano, que estou muito acima das formigas, e particularmente eu sou um deus, e você é um deus perto das formigas, a gente tá vendo a mata toda, a gente tá vendo a abundância toda daquele lugar. Você acha justo ela ficar preocupada? Você acha justo ela querer folhas e mais folhas e ficar preocupadas com isso, com o amor, sendo que a gente que é ser humano consegue ver que existe milhares de formigas ao redor? Você precisa compreender que o apego é literalmente algo animal. Então, por quê? Mas você não consegue não só aprender isso e não se culpar por isso. Você precisa justamente entender o porquê que o apego é algo animal e como se levar acima disso, basicamente. E é aqui que a gente começa a entrar no fator como desapegar para conseguir mais coisas. Como desapegar para conseguir o novo. Como desapegar do velho para que o novo entre. Como desapegar. É aqui que a gente começa a entrar nesses parâmetros, nessas outras perspectivas do assunto. E agora eu quero que você pense, será que você mesmo não está sendo uma formiga? Será que você não está preocupado demais com o dinheiro e não vê que o dinheiro é um fluxo? Será que você não está preocupado demais em ter um amor e não percebe que existem amores por tudo quanto é lado? Será que você não está apegado ao pouco e deixando muito de lado? Será que, por exemplo, eu estou apegado a esse pincel como se ele fosse o pincel mais maravilhoso do mundo? E por eu estar apegado a esse pouco, eu acho que a vida é este pouco, mas enquanto existem milhares de possibilidades, assim como existem milhares e milhares e milhares de folhas em uma floresta, será que o universo não é uma floresta abundante? Por que você está apegado, então? É aqui que a gente começa a entrar em um ponto interessante também. O apego especificamente nasce da sua falta de visão, de perspectiva e de consciência. O apego não tem nada a ver com você ganhar mais, cara, porque você pode ganhar mais e ainda querer ganhar mais e mais e mais e mais. Só que você só vai ser verdadeiramente abundante quando você deixar de ligar pro dinheiro e ele vir magicamente na sua conta. Então, quando eu era criança, eu peço que as mulheres se retirem da sala, porque o que eu vou falar aqui é muito obsceno. Mas quando eu era criança, basicamente, o meu pai sempre me dizia: olha, filho, quando você se apaixonar, lembre-se de que não existe só uma no mundo. Eu não vou falar o nome, mas você entendeu. Não existe só uma no mundo, filho. Existem várias. E é engraçado. Eu sei que é hilário falar isso. Eu sei que é bizarro. Mas eu tenho certeza, não sei se seu pai ou sua mãe falava isso na infância. Mas é basicamente isso. O que ele queria me mostrar ali era a questão do apego. E o apego às pessoas não é amor. Toda vez que você perde um amor, sempre existem vários e vários e vários outros amores do mundo. Sempre existem mais possibilidades. E a sua consciência da possibilidade é o que te permite não ficar apegado. Então não adianta você falar que quer ser desapegado para conseguir o novo, para conseguir coisas novas, se antes você tem a consciência de que a vida é o pouco. Então, enquanto você não elevar-se ao nível de descobrir outras perspectivas, outros pontos, entender que o mundo é abundante, você não vai conseguir ser desapegado. Porque como que você desapega da única coisa que você acha, presta atenção, acha que tem? Não, você desapega quando você sabe que você tem outras coisas. E essa é uma noção antiquíssima que a gente tem sobre isso. Os gregos chamavam isso de holístico. Tanto que a gente tem hoje, inclusive, terapias holísticas e etc. Mas essa é uma noção especificamente grega, que é a visão holística das coisas. É você olhar sobre outras perspectivas, uma perspectiva mais elevada. A visão holística, na minha opinião, tá? Na minha vivência, eu sei que tem pessoas que podem pensar diferente, tá tudo bem, mas especificamente eu tô tomando o rumo do meu próprio raciocínio aqui, é que é o seguinte, você tem que se elevar ao nível de ser humano e deixar de ser uma formiga. O nível de ser humano é olhar pra situação, olhar pro universo, olhar pras coisas abundantes que existem no mundo e perceber que o seu apego ao pouco é a falta de reconhecimento e uma visão elevada. No mundo das formigas, no mundo do ser humano comum, o apego é tudo que ele tem. Então você ouve músicas falando: amor da minha vida, você me deixou, e o sertanejo, todo mundo cantando, sem saber particularmente que estão sendo todos doutrinados, mas cantando, sabe? Pra quê? Porque o sistema, ele é feito pra te deixar apegado. Ele é feito pra levar você ao apego, pra você idolatrar ao pouco e nunca conseguir o muito. Então a visão holística trata-se de você ver todos os elementos da sua vida. Cara, você tá em um emprego zoado que te paga pouco. Será que você não percebe que existem outros trilhares de empregos que vão te pagar muito mais? E assim, emprego, eu tô falando aqui para as pessoas que
sei lá, querem seguir carreira. Mas os caras que vão empreender, eles precisam perceber isso. Eles precisam perceber que existem milhares de possibilidades, milhares de formas de ganhar dinheiro. Mas o problema é o teu olhar a este pouco. Então você precisa subir de nível, você precisa se elevar de nível, você precisa pensar holisticamente, subir, deixar de ser uma formiga, passar a ser um humano e olhar de uma perspectiva macro, do tipo, eu tô apegado a esse pouco aqui enquanto existem milhares de possibilidades no mundo. Enquanto você não compreender profundamente a frase que o próprio Jesus Cristo falou, que vós não sois do mundo, você nunca vai conseguir ser desapegado. Porque o mundo, especificamente o seu mundo, o meu mundo, é aquilo que nós vemos. E elevar-se acima do mundo é elevar-se acima das possibilidades escassas. É entender que nós não estamos brigando como formigas apegadas a uma folha, enquanto existe uma floresta de possibilidades. E se isso não te deixa mais tranquilo, precisa começar a te deixar tranquilo, a te deixar desapegado, porque a consciência é o desapego. Você não tem como desapegar de uma coisa que você acha que ela é única. Lembra do que eu te falei. Você não tem como desapegar de um relacionamento ruim pra começar um relacionamento com um chuchuzinho gostoso, se antes você literalmente ficar achando que aquele seu relacionamento é o único que vai possibilitar você sentir felicidade, sendo que essa felicidade é um processo interno seu, mas isso é papo para outro vídeo. Então, você precisa compreender que as coisas, elas não são únicas. Assim como existe essa caneta, existem milhares de outras canetas. Assim como existe um emprego que te paga pouco, existem milhares de outros empregos que te pagam muito. Existem milhares de empreendimentos que te pagam muito. A internet é um deles, produzir conteúdos é um deles. Existem várias coisas. E você precisa entender isso pra sair do quê, cara? Pra sair do plano animal, do plano físico, que é um plano animal. Tipo assim, eu acabei de dar o exemplo das formigas e eu sempre vou repetir esses 3 planos aqui. Sempre vou repetir esses 3 planos aqui, que é o plano físico. E por isso que você é pegado, inclusive, que é o plano físico, o plano mental, a sua mente, e o espiritual, que é o mais elevado de todos, que é a sua origem, enfim, que aí já entra nas questões da religião e etc. O plano físico é como uma formiga brigando por uma folha. Me dá essa folha, me dá essa folha. O plano mental é você literalmente já pensando, não, peraí, tem outras folhas aqui, deixa eu só sair disso aqui, sair do plano instintivo de me dar, eu quero aquele amor, eu quero tudo isso, pra passar pra algo maior, que é o plano mental. Não, existem outros amores, existem outras ideias. O plano espiritual é falar, nossa, olha o quanto de possibilidade existe e o quanto eu sou isso para ter aquilo, o quanto eu posso ser agora para ter. Então, quando você desapegar-se do pouco, quando você desapegar-se das migalhas de atenção que você recebe, muitas vezes das migalhas de dinheiro que você recebe, então você terá um muito, você terá em abundância, porque você se elevou. Os gregos tratavam isso de visão holística, diziam que o cosmos é algo ordenado, o cosmos é a vida, que tudo está ordenado, que tudo está centrado. No cristianismo a gente tem busque o reino de Deus primeiro e todas as coisas serão acrescentadas. O que todas essas culturas querem dizer é justamente uma mesma coisa. Eleve-se, saia do plano do apego físico para o plano espiritual, das ideias espirituais. Você pode ver, o que eu quero dizer é que toda marca, por exemplo, vamos falar de dinheiro, toda marca, ela quer ser eterna, ela quer permanecer no mundo durante um longo tempo, ela nunca tá nesses planos, ela tá sempre no plano espiritual. A internet, por exemplo, nada mais é do que uma transferência para o mundo físico do plano espiritual. Porque no mundo espiritual está tudo interligado, todos nós estamos interligados. O que a internet busca fazer? Interligar tudo e a todos. Comunicação entre tudo e todos, assim como a sua energia está comunicando coisas para o mundo. A internet conseguiu trazer do mundo espiritual, o mundo espiritual para o mundo físico. É por isso que o símbolo da Apple é uma maçã mordida. Tem muita coisa a contar a respeito disso. Mas tudo se trata do eleve-se e as coisas serão acrescentadas. Já imaginou se a gente não tivesse internet, não tivesse nada? Você nem estaria aqui. Mas por quê? Tudo porque alguém se elevou, porque pegou conceitos de outros planos, saiu daquela briga ridícula de ganhar pouco, de ter pouca atenção, para algo mais elevado. Esse é o verdadeiro desapego, é elevação, é desapegar-se do corpo físico, do corpo animal, da mentalidade animalesca, de briga, de apego ao amor, de apego ao dinheiro, de apego a tudo, para conseguir mais. E para confirmar a questão última do apego, que o apego é algo animal, porque você não tá vendo que existem outras coisas, que você não tá vendo a floresta cheia de dinheiro, cara, cheia de amor pra você, porque você tá preso ao pouquinho que tu tá recebendo, ao pouquinho que você viveu, por causa da sua visão de mundo condicionada. Em Gênesis está escrito, o Senhor Deus vestiu Adão e Eva com pele de animal. Você acha que isso aqui não é uma metáfora, cara? A primeira metáfora é que todo ser humano, apegado, ele vive nisso aqui. Ele vive nessa perspectiva. Vestir o ser humano, nós estamos vestidos com peles de animais. E isso significa que instintivamente você só é apegado porque você não reconhece a abundância. Você só não reconhece a abundância porque a tua cabeça ainda está trabalhando em mecanismos de sobrevivência. Saia disso. Saia do mecanismo de sobrevivência para o mecanismo criativo. Ah, Taufik, como que eu faço isso na prática? Eu vou te explicar, mas já adiantando. Ai, eu quero ter um amor, então eu fico correndo atrás das pessoas. Não, você se torna uma pessoa melhor
E aí a gente vai entrar no quesito energia masculina e feminina, de que uma energia masculina é uma energia de ataque, uma energia feminina é uma energia de recepção. Então, necessariamente, se você é homem, a sua busca, agora falando pros homens, por exemplo, na questão de amor e apego, eu vou tratar isso em outros vídeos, mas é basicamente isso. A sua energia masculina ela é de ataque, você tem que ter atitude. Não adianta você pensar que você vai atrair, só que a sua atração masculina é diferente. Você se torna alguém valioso, alguém bom, e aí você busca pessoas melhores e essas pessoas melhores vão estar mais receptivas ao que você está se tornando. Compreendeu? A energia feminina não, a energia feminina é uma energia completamente de atração. Então você busca se tornar uma mulher melhor, mais desenvolvida, não intelectualmente, mas no geral cuidar-se mais de si mesmo, expor-se mais. E aí vão surgir coisas na sua vida por causa dessas duas energias. Então é muito bom, se a gente for falar de amor e de apego e de lei de atração em relação a isso, é muito bom você entender esses pontos, cara. Porque muita gente pensa que o homem ele tem que perseguir é diferente de tomar atitude, tá? Perseguir é quando você não é, atitude é quando você é e busca fazer com que a realidade fique condizente com aquilo que você é. Então, espero que isso tenha ficado claro. Mas na prática significa isso. Tofik, eu ganho pouco no meu emprego, larga essa bosta. Larga essa porcaria, procure outros meios de ganhar mais. Empreendendo, gravando conteúdo, abrindo um negócio. Tome coragem, saia da perspectiva do apego do pouco, porque não é único. O emprego que você tem que te pagar pouco não é único. Tem muitos outros empregos que te pagam melhores, muitos outros empreendimentos, e você tem a total capacidade de vencer o que você quiser, cara. Literalmente isso. Então, o apego significa isso. Abra mão do pouco. É como tirar uma roupa, é como despir-se de uma roupa velha e porca para ir tomar um banho. O apego que você tem hoje na sua vida já era para ter ido embora. Eu vou explicar mais sobre isso, mas é isso. Desapegue-se. Desapegue-se da vida que você tem, das noções que você tem sobre o que é dinheiro, sobre o que é o amor, porque tudo o que você tem está condicionado nesse velho mundo ainda. Então, o que as pessoas falam sobre desapego é: desapegue-se, deixe tudo ir, deixe tudo fluir. Mas desapego nunca foi isso. Desapego sempre foi sobre elevar-se, cara. Este é o verdadeiro desapego. Como assim, Tofik, elevar-se? Se teu emprego tá desgastante, tu não aguenta mais. Se teu empreendimento tá desgastante, você não sabe o que fazer, não aguenta mais. Se o teu amor tá desgastante, você tem que viver correndo atrás dos outros. Se a sua saúde tá zoada porque você tá sedentário, por exemplo, tudo isso, desapegue-se disso aqui. Desapegue-se dessa qualidade de mundo inferior. Pare de pensar em um mundo escasso. Comece a pensar em termos de abundância, onde tudo é abundante. Você não é a formiga, você é o humano que vê toda a abundância do universo. E Tofik, mas como que eu faço isso na prática? Elevando-se, lembrando-se de quem você é. Você não é, repetindo, você não é formiga, você é o humano que vê toda a floresta, você não é o efeito, você é a causa da sua própria vida. Quando você se lembrar disso, você vai saber que está na hora de ir embora, que tudo isso está na hora de ir embora e vai doer no início porque você foi apegado ao pouco, você foi acostumado ao pouco. O muito é a plena liberdade. Então comece a tomar ações em como que eu posso se eu estou num emprego ruim, como que eu posso me desapegar disso aqui? Me livrar disso aqui. Se eu tô num amor ruim, como que eu paro de correr atrás das pessoas e faço com que elas corram atrás de mim? Você vai fazer tudo isso e resolver tudo isso numa mudança de ser. Porque por mais que você não perceba, por mais que você não entenda acima de tudo, todas as coisas que você faz na sua vida não são para conseguir coisas no mundo externo, mas para mudar o seu ser. Uma pessoa fica mais rica para se sentir mais autoconfiante, ela tá querendo mudar o ser dela. Uma pessoa quer ser amada, não porque simplesmente quer ser amada, mas porque quer se sentir digna. E tá tudo bem, não estou condenando você por buscar coisas no mundo externo, mas eu estou lhe querendo mostrar que se você quer poupar o seu caminho, mude o ser. Comece a tornar-se alguém melhor, desapegue-se da ideia de ser aceito. Porque um ponto importante, toda vez que você quer ser aceito por um emprego que te paga bem, ou por uma namoradinha que te dá carinho, ou por um namoradinho que te dá carinho, você tá buscando nessas coisas aquilo que você tá negando a si mesmo. Negando por quê, Tofik? Porque você já tem. Você tá literalmente como um porteiro falando, você não vai entrar aqui não, filho. Mar de amor é só pra poucos, mar de dinheiro é só pra quem pode. Você tá falando exatamente isso, dentro de você é pra si mesmo. E aí é um problema, porque o mundo externo vai simplesmente refletir isso. Então, quer mudar, quer elevar-se, quer desapegar. Desapego é desapegar de níveis inferiores, é subir ao reino de Deus, é pensar holisticamente, é deixar de ser a formiga e começar a ser humano, é deixar de ser o escasso e ser um criador de tudo. Mude o seu ser. A partir do momento que você muda o seu ser, os seus estados de ser, começa a pensar em termos de abundância, de amor, de tudo isso, você toma ações, e aqui que entra o ponto importante, mais importante desse vídeo, você toma ações que comprovem isso. Eu quero ter um amor da minha vida, então qual que é a ação que eu tenho que tomar? Procurar outras pessoas? Claro que não, né, cabra? Claro que não, você não vai sair correndo atrás das pessoas.
vídeo inteiro falando que você não deve fazer isso, você vai estar pensando realmente em fazer isso. Não, você vai se tornar melhor, você vai se tornar mais inteligente, você vai se tornar mais gostoso, gostosa, você vai se tornar alguém de valor. Se você for homem, você vai procurar. Se você for mulher, você vai mais se expor. E não tô querendo falar daquela exposição tradicionalmente que a gente tem na internet de algo vulgar, mas se expor, mostrar suas qualidades, é o que eu tô querendo dizer. Basicamente isso. Óbvio que vai variar de homem pra mulher, né, velho? Se tu é homem e você acha que você vai atrair, não. Você vai atrair com ações. É assim que o mundo funciona, meu filho. A energia masculina é uma energia de ataque. É por isso que o vosso... Eu nem vou falar isso. Deixa quieto. Não vou falar isso. Seria muito louco, mas não vou falar isso. Basicamente isso, cara. Você se torna. É assim que você desapega de quê? De níveis inferiores, cara. Sai dos níveis inferiores da existência, do nível animal da existência, e passa para os níveis superiores. Então você vai se sentir diferente. Você vai se sentir como se tivesse toda a saúde do mundo. Você vai sentir como se você fosse o amor. Você vai sentir como se você fosse a pessoa mais rica. Você tá fazendo o quê? Desapegando-se de níveis inferiores, mudando de realidade. Aí sim você pode deixar que aquele empreguinho medíocre vá embora, que aquele amor medíocre vá embora, que aquela saúde medíocre vá embora. Tudo isso, porque você desapegou. Só que lembra que eu falei que você não consegue desapegar se você achar que isso é único? Eu tô falando pra você fazer mudanças no ser justamente porque se você tentar desapegar achando que isso aqui é tudo que você tem, ó, buraco abaixo, filho. Você tem que desapegar sabendo que o mundo é abundante pra você, cara, porque você é uma pessoa linda, maravilhosa e incrível. Acredite no que eu tô te falando. Então saiba que tudo o que você procurou no mundo com apego, você tinha dentro de si. Sabe, você tava num emprego ruim, você tem todo o dinheiro dentro de si, eleve-se ao nível do ser. É assim que você consegue desapegar-se, elevando-se, soltando. É como, sabe quando você trabalha e tá sujo e chega em casa e vai tomar banho e você se despe dessas roupas? Eu não vou despir aqui porque, honestamente, eu não sei quais são os efeitos disso. Mas enfim, você se despe dessa roupa suja e velha e toma um banho. Desapego é a mesma coisa. Você se despe dos seus conceitos de um mundo velho, gasto, pobre, que você aprendeu com a sua família, na sua escola, na sua religião, enfim, qualquer coisa do tipo aí, pra colocar altos conceitos novos, pra colocar conceitos de ser novos. É assim, cara. Esse é o verdadeiro desapego. Quem olha pra trás não é digno do reino de Deus, como Jesus dizia. É a mesma história. Quem tenta salvar a sua vida parece pior. Toda vez que você tenta salvar essa vida medíocre do pouco, porque você não merece o pouco, cara. Me escuta, você não merece o pouco, você é o muito. Toda vez que tu tenta salvar isso, você fica preso. Você fica completamente preso, tentando salvar algo que nunca deveria ter sido salvo. Jesus falava, se tentarem levar a tua túnica, dê também a capa. Ou se tentarem levar a capa, dê também a túnica. O que ele queria dizer com isso? Pare de tentar salvar o pouco. Não é pra você ser pobre não que ele falava isso, é justamente pra você entender, cara, pare de ficar tentando salvar a miséria que muitas vezes tu tá vivendo. Não salve, deixa embora. Eleve-se ao nível do ser, tome as atitudes de gente pica. E aí você vai conseguir elevar-se, desapegar-se de fato. Agora vamos lá pro presentinho especial, porque se você chegou até aqui, olha que beleza, que delícia. Aqui embaixo tem um grupo chamado Grupo Capital Magnético. Lá dentro desse grupo, na descrição desse grupo, eu tô deixando o material PDF dessa aula aqui. Só que, se você quiser fazer isso passo a passo, direitinho, com meu acompanhamento, em 7 dias, aqui embaixo tô deixando também uma aula gratuita para você conhecer o projeto Despertar da Autoconfiança. Eu vou ensinar você a ser desapegado, a sair desse amor medíocre, emprego muitas vezes medíocre que tu tá e começar a viver a vida que você sempre quis viver, porque você não é esse negativo, você não é o medíocre, você não é isso aqui, entendeu? Você não é o pouco, você é o muito. Eu acabei de repetir isso, guarde isso pra você sempre. É assim que você se desapega, elevando-se. Você não consegue desapegar se achar que tudo isso aqui é único. Existem outras coisas que você pode viver. É isso. Esse é o verdadeiro desapego. Tamo junto. Se você chegou até aqui, comenta o Mundo é Reflexo. Eu me chamo Taufik, falo de filosofia, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Segue aí. Tamo junto.